Olá, aqui é a Patrícia Costa da Casa Quantum e neste podcast sistêmico você vai descobrir por que a sua vida é uma vida mais ou menos. Mais ou menos sem dinheiro, ou seja, tenho dinheiro, mas não o suficiente para realizar os meus sonhos. Tenho um relacionamento mais ou menos, que não é tão ruim, mas também não é um bom relacionamento. Tenho uma saúde satisfatória, que às vezes me deixa de cama, às vezes eu não consigo acordar disposto para realizar as minhas atividades, para ir para o trabalho, para cuidar dos meus filhos, mas mesmo com muito esforço, eu faço isso e acabo, com o passar do tempo, adquirindo algumas doenças ocupacionais, algumas doenças psicossomáticas. Então, a minha vida é uma saúde, a minha saúde é uma saúde mais ou menos. Se você se identifica com essas situações, ou seja, se você se identifica com essa vida mais ou menos, não perca este podcast sistêmico. Dentro do conhecimento sistêmico e da prática sistêmica, nós observamos a primeira ordem do amor, que é a hierarquia. Então, do que se trata a hierarquia? Dentro de um sistema, quem veio antes tem prioridade sobre quem veio depois. Então, dentro de um sistema familiar, quem veio antes? Papai e mamãe. Antes de papai vieram vovô e vovó. Antes de vovô e vovó, dos meus avós, vieram meus bisavós e antes deles, meus tataravós. Então, o que significa isso? Quem veio antes tem prioridade sobre quem veio depois. Significa que nós temos que ser obedientes e que nós temos que temos que fazer exatamente como o papai e mamãe nos ensinou? Não, na verdade, não se trata disso. Se trata, sim, de respeitar e honrar papai e mamãe. Ah, Patrícia, mas como honrar um pai que me bateu a vida toda, um pai que chegava bêbado, que traía minha mãe? Como honrar esse pai? Eu vou te mostrar como honrar esse pai e por que honrar esse pai. Porque enquanto você estiver pensando dessa forma, que você não deve amar o seu pai, que seu pai não foi o pai certo para você, você não vai ficar com o teu dinheiro, possivelmente você também não vai ganhar dinheiro, possivelmente também você não vai ter bons relacionamentos e a sua saúde também vai para o espaço. Vou mostrar para vocês como que funciona essa dinâmica usando aqui os meus bonecos de constelação familiar individual, Então, aqui nós temos um homem, uma mulher, um homem e uma mulher. Dois casais que um dia se apaixonaram e tiveram um filho. Aqui se apaixonaram e tiveram uma filha, que um dia também se apaixonou por um homem ou por uma mulher, tanto faz aqui, não faz a menor diferença, e tiveram uma filha. Todo mundo muito feliz, próspero e com saúde. Porém, essa mãe um dia estava muito carente, por algum motivo que ela também é emaranhada, aqui no sistema dela, com o papai e a mamãe dela. Ela se sentiu muito só, muito carente. A filhinha olhou e disse, a filhinha até caiu. Mamãe, eu posso cuidar de você. Você é tão pequena, tão frágil. Você já está tão velhinha. Eu posso cuidar de você. E ela veio para o lado da mãe, cuidar da mãe. Aqui tem duas hipóteses, A primeira é que ela se torna mãe dessa mãe. Essa mãe fica muito pequena
e a filha ocupa o lugar da mãe e vai cuidar da mãe. Nesse caso, ela sendo mãe da mãe, ela sai do lugar dela e vem aqui para trás, no lugar da mãe da mãe. Ou seja, ela se torna a avó. A avó. Porém, ela é pequena. Vocês estão vendo aqui, ó, pequena. Então, fica muito pesado para ela e a tendência é que ela adoeça e talvez morra antes da mãe. Antes da mãe. Bom, antes que isso aconteça, muitas outras coisas vão acontecer, como, por exemplo, ficar um vazio aqui no lugar dessa mulher. No lugar dela, ela deixa um vazio. E se existe um vazio, um vácuo, o que vai acontecer? Alguém vai se aproximar do marido. Vai se aproximar vinda pela força desse vácuo. E lembrando que isso não é uma justificativa para a traição. Não mesmo. É só como as coisas funcionam na vida real. Em algum momento ela olha para aquilo e se alegra. Ela se alegra porque, enfim, ela encontrou alguém que vai fazer o papel dela, que está pesado para ela realizar. Então ela fica aqui. E a filhinha dela, que está aqui na frente, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar sem mãe. Ela olha para trás e também vê um vazio. Ela vê um vazio e diz: "Oh, coitado do meu pai, minha mãe não é boa para ele, eu posso fazer melhor." E sai do lugar dela e vem aqui para o lugar da mãe. E o pai está aqui com uma amante, né? Porque se esse pai não tiver coragem suficiente para ter essa amante, né? Por uma questão de moral, princípios, valores, pode ser que ele não venha a ter mesmo. Esse pai vai adoecer. Porque a tristeza será profunda. Supondo que esse pai tenha um amante e essa filha está aqui, a tendência é que essa esposa morra e esse pai se case com essa amante. E essa filha fica sem mãe, porque madrasta não é mãe. Madrasta cuida, mas não é mãe. E essa filha vai ficar sem mãe e sem a força da mãe, porque ela sempre se acha maior que o pai. Então essa é uma dinâmica muito comum, que quando a filha, antes de morrer, obviamente, diz para a mãe, ela vem aqui e diz para a mãe: "Querida mamãe, isso tudo é muito grande para mim. Eu sou muito pequena. Por isso, ainda que me doa, eu deixo você sofrer." E essa mãe vai ganhar força para assumir o lugar dela também de esposa. Ou pode ser que essa mãe também não assuma o lugar dela e continue aqui sofrendo. Se essa filha conseguir voltar para a linha dela, que é do lado do marido, essa pessoa, que é amante, enfraquece e sai de campo. E a filha vai ficar aqui no meio, porque ela já tinha ocupado esse lugar, tentando atrapalhar a transa da mãe com o pai. Então essa mãe, ela pode dizer para a filha, para ela ficar no lugar dela,
né? E dizer, o papai, filhinha, querida filhinha, o papai é meu. Ocupe o seu lugar. E volta a funcionar o sistema em harmonia, com saúde, com prosperidade, com dinheiro. Aí você pode me perguntar, poxa, Patrícia, mas o que o dinheiro tem a ver com isso? Então vamos falar um pouco sobre essa dinâmica que causa escassez. É claro que tem outras dinâmicas que causam escassez. Em outro vídeo eu vou falar sobre todas as dinâmicas que estão relacionadas à escassez. Mas nesse aqui, especialmente, eu quero mostrar para vocês como essa dinâmica de você sair do seu lugar dentro do seu sistema causa escassez. Vamos colocar aqui o dinheiro. Dinheiro. Aqui está o dinheiro. Firme e forte. O dinheiro dessa pessoa aqui. Ou melhor, o dinheiro dessa aqui, que nós já trabalhamos bastante com essa mulher. Vamos trabalhar com o homem, tá? Então, aqui, vou centralizar, temos um sistema equilibrado. Os avós, os pais e o filho mais jovem, né? E o filho mais jovem. Vamos supor que esse relacionamento aqui, por algum motivo que não sabemos qual é, né? Porque não diz respeito a nós, já que nós estamos aqui, nessa linha, do meio. Era um relacionamento difícil. Pai agressivo, mamãe triste. Então, esse filho olha para o pai, olha para a mãe e entra no meio deles na expectativa de defender mamãe. Então ele olha para o pai e muitas vezes ele consegue, né? E muitas vezes ele consegue inclusive expulsar esse pai de casa. Ele olha para o papai e fala, papai, você é um monstro. Eu sou muito melhor que você. E vou provar para você que eu sou muito melhor para você. Para a mamãe. Eu sou muito melhor que você. E expulsa esse papai. E esse papai fica excluído. Ele fica excluído. E a mãe concorda. A mãe concorda porque ela está magoada, ela está triste. Então ela fala, seu pai realmente é um monstro. Graças a Deus, filho, muito obrigada. Graças a Deus que você tirou ele da minha vida. E gruda nesse filho. E esse filho se torna o que nós nomeamos de filhinho da mamãe, que odeia o papai. Porém, a força para a gente ir para a vida vem do pai. A mãe, ela nos dá muita força, mas é um outro tipo de força. Não é a força para ir para a vida. É a força do ficar, da paciência, do esperar. A força do feminino. É a força do cuidar. Então ele se torna o filhinho da mamãe, odiando o papai, mas não tem força para ir para a vida. E venhamos e convenhamos, dinheiro é muito bom. Com dinheiro você compra a saúde, sim, porque você se trata, você se alimenta melhor, você consome os melhores frutos, né? Então o dinheiro é muito importante para a vida quando ele é usado a favor da vida. Mas ele não tem essa força, porque ele excluiu o pai. Então não tem como ele ter força para ir para a vida se ele excluiu o pai. Mas eventualmente ele vai lá, faz um treinamento, faz umas meditações e ganha alguma força mesmo odiando o pai. Então nessa força ele conhece uma pessoa, vem aqui e se casa com ela. E se casa com ela. Porém ele é filhinho da mamãe. E um filhinho da mamãe geralmente se casa com uma filhinha do papai. Porque é só assim para um suportar o outro. E vão ter muitos atritos. Muitos atritos. Por que eles vão ter muitos atritos? Porque a melhor mulher para ele é a mãe. Ele não tem olhos para a esposa.
E a esposa vai ficar muito triste, muito chateada, porque esse marido não tem olhos para ele e vai ficar cobrando. E muito provavelmente ela vai voltar aqui para o lado do pai, porque o pai é o melhor homem do mundo para ela, né? Mas vamos supor que ela continue aqui e esse homem vai estar indisponível para ela e vai pensar só em trabalho, porque ele quer provar para o pai que ele é maior que o pai, que ele é melhor que o pai. E o que vai acontecer? Esse homem vai ficar doente. Ele vai quebrar financeiramente, porque não tem como um filho ser melhor que um pai. Porque sem o pai não há vida. Não tem como uma pessoa existir sem um espermatozoide. Então, o pai é um dos responsáveis por nós estarmos aqui. Se não honra o pai, não tem força para a vida e geralmente adoece. Diabetes, pressão alta, problemas nos rins, medo, fobias, pânico. São imensas, a lista é imensa, a lista de doenças advindas desse emaranhamento. E o dinheiro, ele enfraquece. O dinheiro vira as costas. O dinheiro vira as costas para a pessoa. Independente se é homem ou se é mulher, isso tanto faz. A mulher também deve honrar o seu pai, assim como a sua mãe. Bom, aí essa pessoa chegou lá no fundo do poço, porque muitas pessoas precisam chegar no fundo do poço e cavar mais um pouquinho para ganhar alguma força para subir. E lá no fundo do poço, aí ele conheceu as constelações familiares, ele constelou e descobriu que ele realmente não honrava esse pai, que ele tinha ódio do pai. Então ele ganha força, ele vai até o papai e o que ele vai fazer? Ele vai pedir desculpas? Não. Ele vou pôr aqui perto, senão vocês não vão ver. Ele não vai pedir desculpas. Ele só vai, a partir daquele momento, reconhecer a grandeza desse pai. Reconhecendo a grandeza desse pai, ele consegue tomar esse pai na alma e se alegrar por ter vindo dele. Ah, ele vai conseguir fazer papai voltar para a mamãe? Talvez não. Talvez não. E não cabe a ele fazer isso. Cabe a ele apenas honrar esse pai. Se alegrar por ser filho dele. Se alegrar com a vida que recebeu. Sem julgamento. Não cabe a ele julgar se o pai está certo ou errado. O pai sempre está certo. Sempre. Assim como a mãe. Assim ele ganha força para ir para a vida. E pode, enfim, ocupar o lugar dele aqui, do lado da esposa. Fazendo isso, imediatamente, o dinheiro se alegra. E não faltará dinheiro para esse homem. Não faltará dinheiro para esse homem. Se você não tem coragem de tomar o seu pai, porque dinheiro não é tão importante para você, tome o seu pai pelos seus filhos. Porque quando um pai se ausenta, a dor de um filho é muito grande. Esse filho procura esse pai em todos os lugares. Em todos os lugares. Não encontrando esse pai, a dor é muito grande. Esse filho tende a substituir o pai pelas drogas. Isso é muito sério. Muito sério. Então, ocupe o seu lugar no seu sistema pequeno. Assuma o seu lugar de pequeno para o seu sistema ficar equilibrado, com saúde, com bons relacionamentos e, sobretudo, também com dinheiro. Mudar é uma decisão sua.
Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar seu comentário aqui embaixo também. Paz na alma e gratidão por poder servir.